Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um videozão aqui no nosso canal do BTG Trader. E no dia de hoje a gente vai começar uma nova série aqui com vocês. Introdução ao volume, como utilizar o volume, como é que a gente pode rastrear as grandes instituições utilizando o volume e muito mais. Bom, no dia de hoje a gente vai começar com a primeira aula e a primeira aula é sobre introdução ao volume. Então bora lá? Bom, pessoal, antes da gente começar a aula por aqui, peço para vocês deixarem o seu like, também se inscreverem no canal para não perder nenhum tipo de conteúdo que a gente vai postar por aqui, até porque ainda vem a parte 2, a parte 3, a gente vai trabalhar com alguns exemplos práticos e muito mais por aqui. Show de bola? Bora para a tela então, pessoal. Bom, introdução ao volume. Como a gente já comentou aqui várias e várias vezes com vocês, o volume é um indicador de confirmação mais clássico da análise técnica. As medidas de volume são frequentemente retratadas em gráficos de ações e as estatísticas do volume são incorporadas em vários rastreadores ou osciladores. Você já ouviu falar de OBV? Então, a gente vai comentar um pouco sobre este tipo de oscilador. Bom, a gente tem que o volume, ele nos dá a pista da intensidade e irá determinar a saúde daquela tendência. Lembra quando a gente sempre fala aqui com vocês que a tendência, quando ela está ascendente, o ideal é ter um volume crescente. Quando ela está caindo, se o volume estiver subindo na ponta da venda, também é bem mais interessante, porque ele mostra fôlego, ele mostra, como a gente falou, a saúde daquela tendência, ele está com vontade para mostrar aquela queda, tá? Então isso é bem importante que a gente acompanha através do volume. Ele também ele indica, né, a questão da oferta e da demanda. Se tem muito volume, você está vendo que está tendo bastante troca ali entre, né, os compradores e os vendedores. E quanto maior o volume negociado, maior a liquidez. E, em geral, quanto maior a liquidez, menor a volatilidade dos preços. Um aumento de volume pode significar o fim de uma tendência e uma troca de controle entre o que a gente chamaria aqui, né, os touros e os ursos. Touro porque realmente a gente vem, né, de baixo para cima, e urso porque vem de cima para baixo. Digamos que seria uma briga entre o comprador e o vendedor. Lembrando que ele até coloca aqui um pico de volume no fim de uma tendência pode indicar um pouco sobre exaustão. E também, quando a gente vem no movimento de baixo, um pico de volume onde ele absorve, é quando a gente chama um pouco mais de absorção. Ele coloca aqui também, o volume é o número de ações ou contratos negociados durante um período específico em qualquer mercado de negociação. A gente pode usar ações, né, commodities, futuros, opções, entre outras moedas que a gente pode também acompanhar dentro do mercado. Bom, a gente tem algumas maneiras de mostrar isso através dos gráficos, tá? Então a gente tem alguns exemplos que a gente vai trazer aqui para vocês, não só o próprio volume, né, financeiro, o volume quantidade, volume profile, entre outras coisas também. Os analistas, pessoal, existem algumas maneiras da gente mostrar isso no gráfico, tá? Então os analistas, eles podem utilizar tanto um volume financeiro, um volume quantidade, um volume profile, entre outras coisas que a gente pode colocar e plotar, né, no gráfico, alguns rastreadores ou até mesmo osciladores ali utilizando o volume. A gente coloca, né, alguns analistas gostam de ver as estatísticas do volume separadamente das estatísticas do preço. Outros desenvolvem meios de entregar os dados, né, de integrar os dados do volume com a faixa de preço, que é quando a gente vai acompanhar aquela questão do volume at price ou volume profile, como a gente utiliza bastante na sala. Ele pode ser representado de diversas maneiras, como eu falei aqui para vocês. Com a primeira delas, que é o volume financeiro, pessoal. O volume financeiro, como o próprio nome diz, ele vai dar a quantidade de financeiro que foi trocado num período de tempo. Coloco esse exemplo aqui na tela para vocês do índice dos 60 minutos e até coloco aqui chamo a atenção para o movimento quando ele rompe uma linha de tendência, uma barra ampla, uma barra expressiva que mostra que teve bastante, né, troca entre o comprador e o vendedor. Por que que eu entendo que ele teve bastante troca? Pelo deslocamento do preço, tá? Pelo deslocamento entre a mínima e a máxima. Foi uma barra longa e com um baita de um volume, confirmando aquele rompimento, que é uma das maneiras que a gente utiliza o volume financeiro, para confirmar uma tendência. Lembra que a gente falou da saúde da tendência? Para dar, digamos assim, início também àquela tendência, principalmente quando a gente está trabalhando uma reversão, o ideal é que venha com um bom volume, porque você está entendendo que o mercado está mudando a sua estrutura. Ele está deixando de trabalhar de uma maneira e está começando a trabalhar de uma outra maneira. Então o volume é muito importante nessas questões de rompimento. Aqui está um exemplo que eu trago para vocês da compra, né, utilizando o índice futuro nos 60 minutos, e agora um segundo exemplo onde eu coloco o índice futuro só que nos 5
minutos, quando a gente tem o rompimento de uma consolidação e você teve um pico de volume também, no caso aqui ele até fez um pullback, né, aquele respiro do movimento, e para depois entregar a pernada de queda. Então é dessa maneira que a gente utiliza o volume financeiro, é assim que ele é plotado. O volume financeiro, no caso, ele é por tempo, né? Se você está utilizando um gráfico diário, aquele volume financeiro vai ser o volume trocado no dia ou naquele dia específico. Se é no mês, é daquele mês. Se você está olhando um gráfico semanal, é daquela semana. Dos 5 minutos, é cada candle de 5 minutos. E por aí vai, tá bom? Então lembra disso, que é um volume plotado no tempo, tá? Bom, indo para a segunda parte também, que a gente coloca aqui um pouco sobre o volume também, ainda, né, continuando um pouco sobre o volume financeiro, eu já ia pular para a parte do volume e quantidade, mas ainda continuando no volume financeiro, mostra aqui para vocês quando a gente começa a ter uma divergência, né, dentro do próprio volume. Quando os preços estão subindo e o volume está caindo. Lembra que a gente falou da saúde da tendência? No caso, isso traz um sinal de alerta, mostra que aquela tendência ela pode estar começando a perder fôlego. Mas ela já está perdendo fôlego e o volume está mostrando isso para você, que os preços estão fazendo máximas cada vez mais altas, mas o volume não está acompanhando o mesmo volume que foi lá de trás. Ou seja, o comprador ele está cansado, não está conseguindo renovar os seus lotes ou até mesmo não tem interesse em renovar seus lotes nesse patamar de preço. Já no outro exemplo que eu trago aqui para vocês, é ao contrário, um movimento fortíssimo de queda que a gente viu no mercado recentemente, só que com um volume onde você teve ali uma queda do volume, depois você teve um bom respiro com uma pressão compradora, depois ele voltou e depois ele conseguiu ganhar um pouco mais de fôlego e quebrar aquela estrutura que a gente estava utilizando ali, essa estrutura mais de baixa, digamos assim. Então eu trouxe aqui 4 exemplos da maneira como a gente pode utilizar o volume, tá? Então utilizando o volume financeiro, 2 dessas aí, né, para o rompimento, 2 mostrando a fraqueza da tendência, né, aquela questão da saúde da tendência, então bem bacana da gente poder acompanhar. Bom, e o segundo, pessoal, colocando aqui para vocês na tela, é o volume e quantidade, que basicamente ele vai pegar aquela quantidade que foi trocada, quantidade de contratos, quantidade de ações que foi trocada naquela faixa de tempo, seguindo a mesma linha que a gente falou do volume financeiro. Se eu estou utilizando o gráfico de 5 minutos, ele vai trazer para mim quantidade de ações, quantidade de contratos que foi trocada naqueles 5 minutos. E se eu estou utilizando no diário, ele vai para o diário. Se eu estou utilizando no semanal, ele vai utilizar um semanal e assim vai. Bom, terceiro que eu coloco aqui para vocês, que coloco aí na tela, é o volume profile, pessoal, ou VAP, né? Volume at price também, como conhecido no mercado, que nada mais nada menos que ele considera o volume por faixa de preço. Ele não usa mais o tempo. Lembra que a gente estava usando aqui na questão do tempo? E sim, aqui ele utiliza o preço, tá? Então você quando acompanha o volume at price, você está utilizando a troca de lotes, né, a formação do volume por faixa de preço. E é um histograma, que você está vendo como se fosse, digamos assim, uma distribuição normal. Você está vendo que ele, né, ou a distribuição de sino, né? Você vê que ele vem no movimento, ele faz uma barriguinha maior, né, onde ele fica concentrado ali boa parte do movimento e tem as extremidades. E a gente vai falar um pouco mais disso lá para frente, né, onde a gente chama isso de um pouco mais de área de valor. Mas enfim, voltando aqui para o volume at price, como está na tela para vocês, é essa questão desse histograma. Quanto maior, né, o histograma ali, né, que você está vendo, maior é a troca de lotes que você teve naquela faixa de preço. E será que nesse ponto a gente tem alguma referência, a gente tem um suporte, a gente tem uma região de resistência? Deixa aqui nos comentários o que você está achando sobre isso. Além, é claro, de deixar o seu like se você está gostando da nossa aula. Bom, indo para a parte dos indicadores, eu até coloco aqui para vocês alguns dos indicadores que a gente pode utilizar através do volume, tá? Tem aqui o OBV, que é o On Balance Volume, que basicamente ele utiliza o volume ali na sua composição. Teve um dia de alta, ele soma, teve um dia de baixa, ele diminui e por aí vai. Só tem 2 outros que a gente não utiliza tanto por aqui, que é o Chaikin Money Flow e o Money Flow Index, tá? Que também utilizam, que são derivados aí do volume da troca de lote, que você também pode acompanhar divergências nesses indicadores e também se ele está ali acima da linha zero, você está trabalhando ali que ele está com uma força compradora, ele está abaixo da linha zero, mostrando uma pressão um pouco mais vendedora. Mas também os indicadores, eles vão mostrar essas divergências, assim como a gente tem nos indicadores ali, principalmente na parte dos rastreadores, falando um pouco sobre FR e tudo mais, ali a gente tem aquela questão da divergência. Na parte dos indicadores de volume, a gente também tem essa questão da divergência. Show de bola? Bom, pessoal, essa foi a introdução ao volume. Eu trouxe para vocês algumas partes aqui do que a gente utiliza, do que a gente acha, que eu acho, né, interessante de acompanhar, né, dentro do volume e como ele pode ser representado nos gráficos, tá? Então eu trouxe alguns exemplos, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, também se inscrever no canal para você não perder nenhum tipo de vídeo por aqui. E lembrando, esta foi a aula número 1. Teremos a aula número 2 e a aula número 3 para a gente chegar nesse compilado e entender um pouco mais aí sobre principalmente volume profile. Depois a gente vai partir um pouco mais para VWAP. Então fica por aí, não perca os próximos vídeos e te vejo lá. Tchau, tchau!